Pela importância que ele tem no time, Rodrigo Caio hoje será titular do Flamengo contra o Madureira, formando a dupla de zaga com o William Arão. Eu vou trazer alguns dados destes dois zagueiros que jogaram muito pouco juntos, mas a gente projeta como a dupla de zaga titular do Flamengo. Vou trazer alguns dados para vocês. Eles jogaram apenas 2 jogos juntos como dupla de zaga. 2-1 no Corinthians e 2-0 no Palmeiras. Foram os únicos jogos dos dois, né, em que eles começaram como zaga, né? Foram esses 2 jogos. O Rodrigo Caio, ele vem sofrendo com lesão. Jogou apenas 32 dos 70 jogos do Flamengo na temporada passada. Menos da metade. E o Arão, como zagueiro, ele começou jogando no Flamengo apenas 7 jogos, começando como zagueiro. Hoje, se essa dupla for escalada, o Arão terá o seu 8º jogo como zagueiro, começando uma partida. Como é que você vê essa dupla de zaga, Grafa? Agora a visão do atacante. Você está enfrentando o Rodrigo Caio e o William Arão. Primeiro eu te pergunto se você acha que é a dupla ideal do Flamengo e como você enxerga esses dois jogando juntos na defesa. Já que o universo é pequeno, gente. Apenas 2 jogos até aqui. Eu acho que é uma oportunidade boa para o Arão crescer ainda mais nessa nova função, jogando ao lado do Rodrigo Caio, né? O ano passado ele não teve uma sequência de jogos com um parceiro. Eu acho que isso vai ser importante para o crescimento dele nessa nova posição. Acho que ele se adaptou bem. Lógico que precisa de um acerto, precisa de tempo, assim como foi o Felipe Melo no Palmeiras no ano passado. Mas eu acho uma boa pelo estilo de jogo do Flamengo, né? O Rogério quer essa saída de bola lá de trás e o Ilharão tem uma boa saída. Se eu fosse enfrentar os dois, lógico que eu jogaria em cima do Rodrigo Caio, porque eu saberia que a sobra seria o Arão, né? Talvez eu levaria mais chance. Por fato do Arão ser volante ainda, de ter a característica de volante ainda, de não ter aquela característica de saber que ele é o último cara da zaga ali antes do goleiro, porque como volante ele tem os zagueiros ainda que possa defender. Para mim, jogar contra eles, eu jogaria em cima do Rodrigo Caio. Mas são 2 jogadores de muita qualidade. O Rodrigo Caio já mostrou nesses anos de Flamengo, no São Paulo, sua qualidade. E eu acho que vai ser importante para o crescimento do Arão como zagueiro jogar ao lado do Rodrigo Caio. A gente está projetando que eles serão escalados hoje. O Flamengo tem Bruno Viana, tem Gustavo Henrique, tem Léo Pereira. Zeke. Mas a gente enxerga esses dois como zagueiros titulares do Rogério, até porque é uma decisão autoral do Rogério, né? William Arão na zaga, Diego no meio-campo. Com ela, ele terminou o Campeonato Brasileiro, já continuou nessa temporada com Arão na zaga, com Diego no meio-campo. Fala, Lédio Carmona. Então, estou contigo. Eu acho que essa é a zaga titular na cabeça do Rogério, por mais que ele tenha ótimas opções no banco, como Bruno Viana, como Gustavo Henrique e um pouco mais abaixo hoje o Léo Pereira. Eu acho que o time que ele vai botar hoje vai ser um time muito próximo do jogo de domingo contra o Palmeiras, né, pela Supercopa. Então eu acho que ele vai dar ritmo aos dois. O Rodrigo Caio e o William Arão. Ele entra em campo hoje pensando, na verdade, no que ele vai fazer contra o Palmeiras. O Palmeiras, por exemplo, ele não precisa teoricamente do Gustavo Henrique, que ele usa muito quando tem atacante alto pela frente. Ele usa muito o Gustavo Henrique, foi assim no Brasileiro. O Palmeiras não tem um ataque tão alto. Então é bem provável que seja essa a zaga que vai jogar a Supercopa do Brasil contra o Palmeiras domingo em Brasília. Então eu tenho quase certeza que essa vai ser a zaga hoje, Rodrigo Caio e Arão. Arnaldo Ribeiro, se você tiver a resposta, não a dê agora. Você tem, assim, uma dupla de zaga que seja a sua preferida no futebol brasileiro, na atualidade, evidentemente? Não, eu acho que esse posto tá vago, porque rolaram algumas mudanças importantes. A do Flamengo é uma, né? Como você falou, a dupla de zaga do Flamengo ainda não jogou praticamente. Os jogadores, lembra a dupla de zaga do Grêmio que a gente falava de Cor, Jeromel e Kahneman? Os dois não estão jogando, tem problemas de lesão sério. O São Paulo teve uma dupla de zaga durante muito tempo, Arboleda e Bruno Alves. Agora tem o Miranda, que é o terceiro elemento, vai jogar com 3 zagueiros. Então, é uma coisa que tem muita transição. Lucas Veríssimo saiu do Santos, tem muita mudança na parte defensiva. O Palmeiras tem um jogador, Gustavo Gomes, que é intocável. O companheiro dele não é indiscutível, ele troca. Agora, eu achei muito interessante a lembrança do Grafite em relação à comparação do Arão com o Felipe Melo.
o Palmeiras também, que são adversários, o Led falou, no domingo, e são adversários em todas as competições, certo? Palmeiras e Flamengo. A questão autoral do Felipe Melo na zaga virou, durante muito tempo, a bandeira do Luxemburgo no Palmeiras. E o Palmeiras conseguiu ter uma formação mais sólida e a formação, sobretudo pós-mundial, que venceu a Copa do Brasil, com a volta do Felipe Melo ao meio de campo, tendo dois zagueiros mesmo. Eu acho que o Rogério não pode, só porque é uma sacada interessante, Arão na zaga e Diego como volante, ficar com isso, apegado a isso, qualquer que seja o adversário. Eu não acho que é uma formação... talvez para esse primeiro jogo da temporada com o Palmeiras, ok, primeiro grande desafio, mas é uma formação arriscada para jogar contra adversários fortes fora de casa, contra adversários que vão bem na bola aérea, você ter poucos jogadores altos, ele tem que pensar no elenco que ele tem. E ele tem zagueiros bons. Oscilaram alguns, como o Gustavo Henrique, que já estava melhor no final da temporada. O Bruno respondeu bem nas primeiras partidas do estadual, então eu só não acho que o Rogério tenha que ser refém de uma ideia, de uma solução que ele encontrou o ano passado, e que foi bem em algumas partidas. Não foi bem em todas as partidas. O retrato que você falou, Rizek, é muito importante. Arão e Rodrigo Caio é uma dupla do imaginário, por enquanto. Na prática, ela só completou uma partida. Né? Contra o Palmeiras, foi a segunda partida, o Rodrigo Caio saiu machucado. Então, vamos com calma. É uma formação ainda em teste, na minha opinião. O Arão foi super bem como zagueiro nos 8 jogos que ele fez até aqui. O Rodrigo Caio, a gente já conhece a qualidade dele, jogador de seleção. Vamos ver como os dois estarão juntos. E como disse o Arnaldo, é muito difícil projetar as duplas de zaga da temporada porque os times estão passando por transformação e várias mudanças. Então a gente imagina que a dupla de zaga do Flamengo vai ser o William Arão e Rodrigo Caio. A gente imagina que o trio do São Paulo vai ser Bruno Alves, Miranda e Arboleda, embora o Léo Pelé, para muita gente, vai ganhar uma vaga entre esses três. O Igor Rabelo está jogando hoje no Galo, porque o Hever está fora. Quando voltar o Hever, qual será a dupla do Galo? Não sabemos. Jeromel e Kahneman, nesse momento, estão fora do Grêmio. O Juan está jogando muito. Será que o Juan consegue se firmar? No Palmeiras, será que a gente vai de Luan e Gustavo Gomes para a temporada, que foi a dupla mais utilizada pelo Abel nos grandes jogos ano passado? Vitor Cuesta e Lucas Ribeiro, eles vão se manter como zagueiros do Internacional titulares quando o Moledo voltar? São perguntas que a gente tem aqui que são fundamentais para não responder essa pergunta hoje, Lédio Carmona, sobre qual é a melhor zaga do Brasil. Não, essa pergunta era muito fácil quando Kahneman e Jeromel estavam em alto nível. Mas a temporada de 2020 já não foi assim. Eles já tiveram problemas físicos e quando jogaram juntos já não jogaram tão bem, já não funcionou tão bem. Então, esse posto está aberto. Eu concordo com você. Eles não são mais donos desse status de melhor zaga do Brasil. Podem voltar a ser, os dois do Grêmio. E não vejo uma zaga que você aponte o dedo e diga, é essa. Por exemplo, Igor Rabelo, eu acho que a zaga do Galo, por exemplo, é Júnior Alonso e mais um. Quem é um? Eu não usaria o Hever, acho lento. O Gustavo Gomes é ótimo, mas o Luan não é tão bom assim. É bom, mas não é o zagueiro certamente que o Abel Ferreira gostaria de ter ao lado do Gustavo Gomes. Enfim, o Corinthians tem uma boa zaga, Gil e Gemerson, mas ainda precisa ser mais bem testada. De resto, Lucas Ribeiro e Cuesta é uma boa zaga também, tem se formado e não vejo mais nenhuma outra para a gente botar nesse... E a do São Paulo, que seriam com 3. Mas tem que ver também com a chegada do Miranda. Não tem aquela que você aponte com segurança e que não seja meio que na base da previsão, do chute. Do pitonizo, entendeu? Exatamente. Do chute. Eu não sou capaz de dar esse chute nesse momento. Não chutemos. Vamos então a um trecho da entrevista que o Diego deu e foi ao ar ontem no Esporte Espetacular. A gente separou um trecho
no qual ele fala sobre a falta de torcida nos estádios e a nova posição dele como volante, o primeiro homem do meio-campo rubro-negro. Eu tive que melhorar a marcação, obviamente, essa fase defensiva, o tempo de fazer o combate, né, no adversário. Isso é algo que eu tive que desenvolver, conversar com os meus amigos para poder entender. Eu estou me sentindo muito bem e pode ser que daqui para frente eu fique mais por essa zona do campo. O que mais foi difícil para nós nessa readaptação é a falta do público. Então, nos primeiros jogos,